Olá, capricornianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. E vamos à sua leitura coletiva, abrindo com oráculo, tarô, baralho cigano. Vamos juntos à sua leitura. Qual mensagem para os capricornianos, oráculo? Cinza, os fins são inevitáveis. Aqui a mensagem ela é bem clara, Capricórnio. Existe algum cenário, existe alguma situação que é necessário deixar partir. É necessário, pode ser algo partir, pode ser uma mudança que se faz ou se fará necessária. Entenda aspectos de encerramentos, entenda mudanças, alterações, como algo bem diverso na sua vida. Então, pode ser a partida de alguém, né? Você saindo de algum local, você compreendendo, né? Os fins são inevitáveis. Então, você compreendendo mentalmente ou emocionalmente que se faz necessário encerrar um ciclo, fechar uma porta e tudo que advém dessa porta, desse ciclo. Então, os sentimentos que você tenha, uma crença sobre algo, a percepção como você está diante desse cenário, entende? Parece algo, falando aqui, claro, né, resumidamente, encurtando o diálogo, mas é um processo que demanda entrega, demanda compreensão, demanda entendimento, principalmente sobre você. Você pode sair de um local, mas esse local continuar dentro de você, né? Seja por uma mágoa, seja por uma... Mesmo que você fale, poxa, vou dar um exemplo oposto, né? Normalmente se pensa isso quando algo ruim aconteceu. Mas quando você estava em algum local, quando você estava em alguma, não sei, uma relação, uma situação que era super positiva. Mas, por alguma razão, esse ciclo precisa encerrar, você tem que partir, a pessoa tem que partir, não sei. Alguma situação assim, partir pode ser uma mudança, sai de um emprego, vai para outro, mas era algo extremamente satisfatório. Você sai de lá com essa percepção de algo muito bom. Então você tem essa percepção de algo muito bom e você toma aquilo como um parâmetro. Somente aquilo era bom, somente aquelas pessoas eram boas, somente, sei lá, o que eu recebia, da forma que eu recebia era bom. Entende? Então isso fica como uma, sabe, aquela margem. E aqui o oráculo tá falando para vocês, é hora de mudança, né? Os fins são inevitáveis. Pode sempre melhorar, pode sempre ser aprimorado, tá? Então, só que eu sinto que esse ponto pode deixar vocês um pouco sem chão, um pouco sem saber muito bem o que fazer, como fazer, né? E por quê? Porque isso vai tocar os sentimentos de vocês. Seja um fim que você veja como algo positivo, ou seja um fim como você veja de algo de uma forma negativa, como está sendo. Mas, independente qual for esse cenário, é hora de deixar ir. É uma fase realmente de encerramentos, tá? Que muitos de vocês estão passando, então entendam esses fins como algo muito amplo, não só como a pessoa indo embora ou você indo embora, mas com tudo que compõe isso, né? Os sentimentos, os padrões de comportamento, seja de receber ou seja de emitir, como for. É uma questão de fé, né? Então, o Capricórnio está muito devotado nesse ponto e tal, só que percebe que isso parece que estagnou, parece que não tem mais aquele resultado esperado, então é hora de transição, é hora de evoluir, é hora de dar um passo diferenciado, né? E só é possível quando você compreende isso. Então, olha, encerro esse comportamento, encerro essa forma, esse hábito, e começo a me permitir a uma nova ação, a um novo movimento. Então, todo fim vai ter um recomeço, só que ele vai exigir um recomeço de uma forma diferenciada, com o mesmo comportamento, o mesmo ponto de visão, não é possível, tá? Então, a vida, ela está como se estivesse espremendo vocês em alguma área da sua vida para que você, sabe que a coisa, quando você aperta, espana, né? Olha, não tem mais o que fazer aqui, então eu vou ter que realmente me realocar de uma outra forma.
Lembrando que vocês, capricornianos, são signos regidos pelo elemento terra, então aquela coisa de ter uma solidez, se sentirem confortáveis, seguros diante de um cenário, para vocês é muito importante, mas saber lidar com essas mudanças vai ser essencial, né? Então pensem sobre isso, e vamos agora para o tarô. Vamos saber qual a sua vibração, as suas ações. Tarô, qual a energia dos capricornianos? Qual será a energia dos capricornianos, os próximos movimentos deles? Sete de espadas. Existe uma sabotagem. Existe... pode ser que alguém não queira que algo de fato encerre. Aí vocês podem até dizer, mas como assim? O que eu mais quero é que isso encerre. Você pode querer que algo encerre, mas que você não tenha um movimento que é essencial para esse encerramento, entende? Então, em Sete de Espadas, vocês estão aqui numa energia mental. Então, a mente de vocês está sabotando muito os critérios para que um fim aconteça. Os movimentos da vida, eles estão acontecendo de uma forma, parece que lenta, tá vendo a energia do barco? Está acontecendo de uma forma lenta na sua percepção mental. Esse barco, ele tá nas nuvens. O teu conceito mental, as coisas parecem que estão acontecendo de forma lenta. Mas aqui, tá vendo, ó? Elas estão acontecendo. As mudanças, elas estão já acontecendo e estarão mais e mais evidentes quanto mais vocês tomam consciência. Então, a sua energia é como se você percebe que, tá vendo esse homem pensando, um monte de espadas, planejando algo em oculto, a força da lua traz essa percepção, então o seu inconsciente pode estar sabotando vocês. Esse é um ponto, tá, de percepção dessa energia. É como, né, sair dessa situação, mas sem sair dela. É mais ou menos assim. Tem alguém querendo se desprender de algo, né? Talvez trazer mudanças, mas sem se comprometer de fato. Esse é o Sete de Espadas. Então, é aquele que vai promover situações, mas que não te fira, tá? Esse é um ponto. Aí vocês vão adequarem a sua realidade. Para outros de vocês, pode ser uma outra pessoa? Não. 9 de espadas no oculto. Não. Aqui é o seguinte, Capricórnio, a minha pergunta foi, qual a sua energia? Entende? No 9 de espadas, pode ser que você esteja sofrendo algum tipo de influência que cause, né, uma certa confusão nos pensamentos, nas ideias, onde você não consegue ter uma resolução. Então, que tipo de influência é essa? Podem ser falas de outras pessoas. No Sete de Espadas, pode ser uma manipulação através do diálogo, pode ser. Então, de repente, você está com alguém, mas esse alguém fala coisas que você já está meio perdido e aí fica mais perdido. Esse é um ponto, né? Então, observe mais. Aqui a vida, ela tá te levando, vocês, para encerrar. E aqui fala muito sobre o seu sentir. Então, sinta. Sinta, e o teu sentimento está falando, olha, é hora de encerrar. E pode ser que alguém esteja tentando segurar, né? Ou te segurar dentro desse sentimento, dentro dessa ideia, dessa concepção de que algo tem que, né, ser mantido ali como é. E não. Do 7 vai para o 9, então, vocês estão quase no processo de encerramento, de libertação. Tem alguma coisa que está meio que perturbando mesmo a mente de vocês, as ideias de vocês, e não vejam isso como terrível, né? O tarô, ele vai trazer a percepção para que vocês possam identificar da melhor forma, ou seja, ter maior clareza e, consequentemente, se libertar, soltar, né, dessas amarras. Então, o que está prendendo muito vocês dentro de um cenário, ou não aceitando um fim, que algo realmente, olha, não tem mais como correr, não tem mais como fugir, né? Tem que encarar, né? Aqui, os fins, eles são
inevitáveis. E aqui pode ser que alguém esteja mentalmente tentando burlar isso. Poxa, mas por que tem que ser assim? Por que tem que terminar dessa forma? Por que não pode ser diferente? Então alguém fica criando cenários, né? Matutando, pensando como contornar uma situação. E aqui a vida tá falando, só deixa terminar. Só deixa encerrar, se permita, né, se entregar num ciclo e num movimento de encerramentos, tá? É isso, Capricórnio. Vamos aqui para o baralho cigano. Antes disso, deixa eu dar uns sinais para você. Como pode perceber isso, né? Como o Capricórnio pode perceber se está nessa vibração ou não? Porque sim, tem pessoas que não conseguem ainda ter essa consciência, né? Aqui vocês podem se sentir muito cansados, desmotivados. No 9 de espadas, com o 7 de espadas, pode ter alguém puxando vocês pelo pensamento, sabe? Então isso drena muito vocês, a dificuldade de sono, a tristeza em alguma área da sua vida que fala, poxa, Capricórnio pode falar, poxa, isso tá me tirando sono, isso, a pessoa, você Capricórnio, não para de pensar nesse ponto, nesse assunto, entende? Então, fiquem um pouco mais atentos e cuidem mais do seu corpo mental. As suas ideias, daquilo que você tem hoje como algo muito certo, poxa, tente rever se realmente é isso, se isso tem um bom resultado, se isso está coerente com o seu padrão, com o seu propósito de alma, com o seu coração, está alinhado com alguma questão coerente. Então, tudo isso são pontos para que vocês possam desenvolver, tá? Da melhor forma possível e, consequentemente, ter um bom resultado para esse processo de finalização que vocês estarão vivenciando, tá? É aquele movimento, né, Capricórnio? É pegar ou largar. Se você pegar, você fica com um peso muito grande, que é aquele 7, 9 de espadas. Se você largar, é a energia do oráculo. Os fins são inevitáveis. Então, pode parecer algo tudo muito estranho, um sentimento estranho, aquele sentimento talvez fúnebre, né, de encerramentos, mas é libertador. Então, é pegar ou largar, né? Você quem vai determinar isso na sua vida, você quem vai escolher. Aqui, oráculo, né, favorece os caminhos para que sejam encerrados, tá? Então, quanto mais você segura algo, dói mais segurar esse término. E, mais uma vez, saliento, você pode querer terminar, mas você não quer soltar o sentimento sobre isso, entende? A mágoa, a dor, não sei, tudo que foi gerado aí, isso também prende, né? Isso também segura. Qual mensagem? O que vem para os capricornianos? Evidente, Capricórnio, que não são todos vocês que estão nessa vibração que foi dita anteriormente, né? Uns já estão nessa fase, realmente, olha, já entendeu, está no ciclo de, olha, realmente está soltando, eu tô liberando, eu tô purificando, eu já entendi isso e eu liberto. Pode ser que não seja tão simples, mas eu liberto, sabe? A necessidade alheia, sabe aquela coisa? A obrigação de ter que satisfazer o outro de alguma forma, satisfazer a família, entende? São pontos, eu tô tentando abrir o leque para vocês compreenderem, porque aqui alguém no 7 de espadas está com a cabeça fechada ou fixada dentro de um único ponto, tá? E não consegue ver algo por uma dimensão um pouco maior, né? Por um prisma mais amplo, tá? Vamos lá, Capricórnio, o que vem para vocês? Tem ajuda aqui vindo para vocês, tá? Fortemente, cruz, torre, o cão, fortemente algum auxílio espiritual vindo para você, tá? O que esse apoio fala? Fala de vocês, alguns de vocês podem estar saindo de um ciclo, tá? Ou ainda estão num ciclo muito complicado. Ou lidando com pessoas difíceis, lidando com um sentimento, com uma energia, com ações complicadas. E aqui vocês estarão sendo apoiados, auxiliados a ter um crescimento, a ter um caminho de saída, entende? Uma ajuda. Posso falar aqui de alguns de vocês saindo de uma situação difícil
e entrando num movimento de mudanças que pode envolver, de repente, aqui os peixes, pode falar de um crescimento financeiro. Então, o que te leva a ter um crescimento financeiro? Um trabalho? É uma forma, entende? Então, é uma ajuda. Não tá claro aqui exatamente como vai ser, mas tem algum crescimento financeiro que vocês vão começar a entrar. Só que esse crescimento financeiro, ele fala de... Toda ajuda espiritual não é por acaso, tá? Não é porque você é legalzinho e tal, não é isso. Tem um propósito. Então, na carta da torre com 6 espadas, com sol, é para que... Com sol, eu falei com sol porque nós temos o número 19 no tarô é o sol. Essa ajuda, ela vem para que você possivelmente tenha alguma melhoria no campo finanças, para que você promova algum tipo de mudança, que pode falar de realmente isso aqui, ó. É você entrar numa outra porta, entrar numa outra situação, sair de cena, sair desse local, sair dessa ideia, entende? Então, a ajuda, ela não é à toa, tá? Saibam disso. Aqui falando de uma nova parceria, entrando na sua energia, que vai trazer muito mais equilíbrio. Parece que você... tá. Aqui alguns de vocês podem entrar numa nova fase, tá? E pode se vincular a alguém. Essa nova fase, ela fala de vocês muito mais... Essa nova fase leva vocês a ter um desenvolvimento ou um aprimoramento daquilo que você já sabe. Depende, é um estudo que você tenha, não sei... algum conhecimento mais elevado. Você está sendo ou estará sendo guiado por alguém com mais experiência também, tá? Alguém estará optando a entrar num ciclo de vida mais leve. Muito mais leve, mais minimalista. É isso. Alguém fez alguma aliança aqui que não foi ou não será satisfatória, hein? Então, provavelmente alguém começa a perceber isso. Que se aliou a alguém, a alguém e os ratos. Então, algum desgaste nessa parceria, algum desgaste, alguma perda, alguém se sentindo consumido também por algum acordo que fez. Alguém fez um acordo aí e vai perceber o peso desse acordo, tá? Que aqui não é algo simples, não. Capricórnio, vocês poderão aqui... vamos lá. Tem alguém, 2 pessoas, se beneficiando da perda de um outro alguém, dos vícios de alguém, dos desgastes de alguém. Existem 2 pessoas, Rainha de Paus, Cavaleiro de Paus, Rei de Paus, perdão. Se beneficiando dos desgastes, do vício, do prejuízo de alguém. Aqui fala de alguém alcançando uma conquista, que pode ser na saúde, pode ser no trabalho, mas aqui fala de alguém que se empenha por muito tempo, está se empenhando por muito tempo dentro de um contexto. Que podemos falar de trabalho, podemos falar de saúde, podemos falar de algo que você... Sabe quando você joga uma semente ali, a coisa começa a prosperar, você começa a regar aquilo? Não sei, às vezes é um projeto, às vezes é uma ação que você tenha, e isso aqui vai tomar uma notoriedade muito positiva. Alguém da família pode se afastar.
Alguém da família pode se afastar de você, mas continuará de olho, tá? Pode ser você essa pessoa? Pode. Aqui fala de vizinhos. Algum capricorniano tem algum vizinho que ou se desloca muito, não sei, em alguma área da vida dessa pessoa ela se desloca muito. Ou seja, não tem uma parada fixa. Essa pessoa ela tá sempre de olho em você. Aqui vocês estarão preparados, Capricórnios, para fazer uma mudança significativa na vida de vocês, que pode envolver um término, sim, mas vai exigir de você movimento, tá? Aqui fala que vocês vão estar emocionalmente preparados. Talvez você queria encerrar um contexto, mas emocionalmente você não estava preparado para isso, que é o que foi dito lá no começo do oráculo. E agora parece que vocês começam a entender, sabe? O sentido para encerrar algo, para mudar algo. Fala de um convite para a viagem para algum de vocês. Se você está guardando algum tipo de decisão, ela não está certa ainda, tá? Não estará definida. Vocês sendo muito guiados, talvez vocês estejam esperando. Sabe aquela coisa assim? A resposta é 1 mais 1 é 2. Só que eles estão falando aqui que vocês estarão sendo guiados muito pela intuição, pela sensibilidade. Então estejam mais atentos a esse sentido, estejam mais... O que que isso traz, né, de percepção? Vocês querem uma resposta muito concreta, foi como eu disse, né, sei lá. Só que é vermelho, tá? Então vá no vermelho. E vocês estarão sendo guiados muito pela sensibilidade. Então, tocar o seu emocional, trabalhar essas emoções vai ser muito importante. Lembra que aqui vocês estão em espadas? Então, muito racional, né? Então, a sensibilidade, ela vai guiar vocês de uma forma mais... vai fazer mais sentido, tá? Para o resultado que você queira. Fala sobre o afastamento entre duas pessoas, ainda permanece, tá? Esse afastamento. A parte feminina dessa situação está decidida do que quer. A parte masculina ainda tem muitas dúvidas e provavelmente abrirá alguma comunicação com você. Mas ainda muito pautado em incertezas, tá? Você vai colher um fruto, você vai colher um bom resultado e vem para você através de uma mensagem. Vai ser um processo seletivo que você é aprovado. Você vai ser escolhido. Você será o escolhido aqui, Capricórnio. Olha, pessoal, tem alguma... Pode ser uma pessoa, pode, Cavaleiro de Paus aqui. Alguém que está passando por sérias dificuldades. Até o momento, vamos lá. Até o momento, essa pessoa, ela está vivendo algumas dificuldades de forma isolada. Não é mostrado, essa pessoa não revela, e o que mostra que está muito bem. Aqui está dizendo que esse alguém, ele não está bem, não sei que sentido pode ser financeiro, pode ser energia, pode ser uma pessoa que tem sérias questões de um passado complicado, e aqui tá falando que essa pessoa, neste momento, ou de agora em diante, estará passando por uma questão até, vamos colocar assim, de ajuste, né? É como se essa pessoa fosse cobrada, castigada, coisas nesse sentido, mas pelas próprias condutas lá do passado, que parece que só pioraram. Então, isso se torna, parece que algo evidente, tá?
É uma coisa assim que não vai dar mais para passar despercebido, ok? Então tem um ajuste, uma ordem acontecendo aqui na vida de alguém. É uma cobrança do passado, tá? De feitos do passado dessa pessoa. Vamos lá. Tem um dinheiro vindo aí, mas esse dinheiro ele pode ser travado. Para você liberar esse dinheiro, você vai ter que insistir de alguma forma. Não sei como seria isso, mas você vai ter que insistir. Ou você tá lidando com pessoas acomodadas, você tá lidando com pessoas que estão vivendo problemas difíceis, você está lidando com, não sei, tem alguma situação, tem um dinheiro para ser liberado, mas tem alguém que ou coloca um grande problema ali, né? Não vejo que seja algo proposital, mas e esse dinheiro fica travado. Você tá lidando, sei lá, você depende de uma instituição para liberar um dinheiro. Aqui eu tô falando, eu tô vendo falta de motivação dessas pessoas de fazer a coisa acontecer. Entende? Não movimenta ali dentro do setor para liberar, sabe, questões, para fazer a coisa andar. Pessoas extremamente acomodadas. Então é uma questão que para alguns de vocês você vai ter que estar em cima. E aí, vai liberar? E aí, foi feito? Tá faltando documentação? Tá faltando... Entende? Você tem que ficar ali, ó, cobrando. Olha, tome um pouco de atenção nos próximos dias, Capricórnio, que em algum local que você possa estar, você, nesse local, pode ser uma pessoa, pode ser até mais pessoas, mas é um local onde essas pessoas, ou elas estão muito exaustas, onde elas ou estarão, não sei, a energia não tá boa desse local, tá? As pessoas que estarão nesse local, a energia não tá boa, é uma energia pesada, você vai perceber, tá? Depende pelos olhares, tem alguma coisa estranha, tá? Então, me parece que você tem que estar nesse local com esse alguém. Alguém não vai estar com energia nada legal aqui. Nada, 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 nada. Aqui vocês vão conseguir resolver algo muito rápido, tá? Parece que você tem uma compreensão, um equilíbrio, ó. Você sai do problema rapidinho. Você volta a se equilibrar financeiramente, já foi dito isso antes, para outros ter alguma liberação de dinheiro que vem para você. Algo estava limitado e começa a não estar mais limitado, entra num fluxo natural. Então, sei lá, por alguma razão, não sei, foi liberado dinheiro, sei lá, X. Passa a vir XX para você, uma quantidade a mais. Fala de uma pessoa, um cavaleiro de paus. Quem que é o cavaleiro de paus? Aquela pessoa que gosta de ver a vida, agitado, sabe, precipitado nas situações. Essa pessoa vai dar, sabe aquela frase da com os burros na água? É isso. A pessoa ela tá insistindo em algo que não é para ele ou para ela. Essa pessoa tá criando mais e mais dificuldades. E essa dificuldade, ela vem para esse alguém. Porque o que estava fazendo antes, com toda a empolgação ali, eu vou fazer, vou acontecer. Vem com a energia do chicote. Então, boa coisa essa pessoa não estava fazendo. Chicote, a montanha e o urso. Bem intencionada essa pessoa não estava. E agora,
esses movimentos que essa pessoa fazia antes e que quer manter fazendo têm um peso gigantesco. Que peso é esse? O peso de uma montanha. E essa pessoa está sentindo o peso dessa montanha sobre si mesma, tá? Isso afeta a saúde dessa pessoa, a energia dessa pessoa, entende? Parece que tudo fica travado ali. Mensagem final para capricornianos. Magia. A ansiedade, foi dito aqui, né? A ansiedade afasta oportunidades. O amor possui seu ritmo próprio que deve ser respeitado. Encontros mágicos devem acontecer em momentos igualmente mágicos. Então, Capricórnio, é tudo que foi dito aqui na energia do começo, né? Tudo tem o seu momento. Agora o momento ele fala de liberação, de encerramento, de purificação, de sair de uma autossabotagem. Então, olha quantas coisas, né, acontecem antes de fato de algo realmente se concretizar, ok? Então, o momento mágico que ele fala aqui é o momento da transformação, onde realmente as coisas você está preparado para aquele momento, para receber aquele momento, certo? Capricornianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel sempre se faça muita luz e muita vitória em seus caminhos e vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.